Oiê, tudo bem com você? Voltando da minha aula de direção e, sinceramente, a gente precisa conversar sobre autoconfiança, porque, meu Deus, eu percebi que me mudar para a Europa acabou com a minha autoconfiança e eu tô nesse processo de reconstrução da autoconfiança. Eu acabei de chegar de uma aula de direção e eu vou te dizer, não foi a pior que eu tive essa semana. Ontem eu tive uma bem ruim. Bem ruim, assim, cometi muitos erros, né? Era um teste pro teste. E ontem eu cheguei em casa bem chateada, assim, com várias... com a minha performance, com as coisas que eu não tava fazendo certo, mas também com o fato de eu estar tão chateada por não ter feito as coisas certas, né? Desde ontem eu tô tendo conversa sobre isso aqui em casa e me peguei pensando, meu Deus, por que eu sou tão rígida, né, comigo, né? Como que eu consigo relaxar? Até isso me deixou, assim, overwhelmed, né? Com muitos pensamentos na cabeça, pensando, meu pai, onde foi que eu fiquei que eu perdi minha autoconfiança, né? Onde que foi esse lugar, onde que foi esse momento que eu perdi minha autoconfiança de chegar a pensar em que não ia dar pra mim, que eu não ia dar conta daquilo, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu cheguei a essa conclusão de que eu comecei a perder minha autoconfiança quando eu comecei a tentar coisas novas. E eu acho que é por aí que a gente começa a se perder, né? Em novos caminhos, literalmente. Eu espero que você não esteja se sentindo tão perdida como eu já estive, mas se esse for o caso, você tá no vídeo certo, porque eu vou dizer pra você que você não tá sozinha, ou você não tá sozinho. A gente passa por isso às vezes. E essa perda de autoconfiança não significa que você não é uma pessoa autoconfiante. Tem 3 coisas que eu acho que podem ajudar muito, né? Não existe uma fórmula mágica de se tornar uma pessoa autoconfiante. O caminho que tem me ajudado a não me perder totalmente e me sentir uma pessoa totalmente sem autoconfiança é, em primeiro lugar, prática. Nada mais do que a prática. É você se expor à situação nova, né? Você tá ali, às vezes, não se sentindo autoconfiante o suficiente para conversar com alguém que você acha que aquela pessoa, ou ela é muito importante, ela significa tanto para você, ou aquela situação significa tanto para você que você não quer estragar tudo, e aí você prefere não tentar. E nesse momento você percebe que você não é uma pessoa autoconfiante. Bullshit! Na verdade, besteira. A melhor forma de se tornar uma pessoa autoconfiante é tentando, é indo, trilhando, né, esses novos caminhos e se conhecendo. E aí entra na segunda coisa que eu acho que tem me ajudado muito a resgatar a minha autoconfiança quando eu me perco nesses caminhos novos, né? A terapia também tem me ajudado muito. Eu já falei sobre isso aqui no canal, num outro vídeo. Vou deixar aqui, vou tentar lembrar e deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Tem me ajudado, sim, de formas diversas, né? Não só com autoconhecimento, mas com autoacolhimento, de entender que eu não sou uma coisa ou outra, né? Eu não sou, por exemplo, uma pessoa extremamente autoconfiante, tenho uma autoestima ótima, mas também não sou uma pessoa que não tem isso. Pode acontecer de alguns momentos eu sentir um lequezinho, assim, sentir uma falta dessa autoconfiança e não me reconhecer em algumas situações. E isso não me define, literalmente, né? É entender, olhar para essas situações de uma forma de fora do problema. Até numa última sessão de terapia eu tava falando sobre isso, assim, que essa habilidade de quando você está ali naquele ciclo do pensamento, ou do pensamento negativo, ou da ansiedade, você conseguir sair da situação e olhar para a situação e ir para o teu pensamento, pensar sobre o seu pensamento, né? É um exercício diário. Além de entender que é o resgate da sua autoconfiança ou a construção da sua autoconfiança, ela permeia isso de se expor. A terapia também pode te ajudar muito, né? A externar, a conversar. Mas eu sei também que pessoas que fazem terapia, geralmente elas têm o privilégio de fazer a terapia, né? A terapia às vezes é muito cara, ou às vezes você não encontrou um profissional de cara que você se identifica, que você gosta. Então, se isso não for pra você, né, pelas suas razões, outra coisa que pode te ajudar muito é algo que eu comecei a fazer há algum tempo, tem me ajudado bastante. Eu sempre fui uma pessoa que escrevia diários. E eu sempre gostei de ter diários e colocar as coisas que aconteciam no meu dia, quando eu era mais nova, aquilo querido diário. Eu era essa pessoa. E aí eu parei várias coisas, para começar outras às vezes, mas eu parei de escrever. E aí com a terapia eu resgatei esse hábito de escrever.
E, assim, existe a escrita terapêutica, que eu já vi várias pessoas falando, inclusive aqui no YouTube mesmo. Tem muita gente ensinando como fazer a escrita terapêutica, como que ela pode te auxiliar nos processos, nos desafios. Mas, às vezes, a gente não sabe como começar, né? Mas uma coisa que tem funcionado pra mim é escrever por temas. Então, assim, eu tô até com meu caderninho aqui. Eu escrevo temas, por exemplo, no começo do mês. Nossa, meu caderno tá com as folhas do outono do, sei lá, 3 anos atrás. Eu sou essa pessoa que fica coletando mato pra guardar. No meu caderninho tem os temas, né? Às vezes eu não sei por onde começar, eu só quero escrever alguma coisa, mas não tô assim inspirada, né? Na escrita terapêutica você simplesmente deixa rolar, escreve sem se preocupar com gramática e etc. Esse outro formato que eu uso, que me ajuda muito a chegar em algumas conclusões, ou a me lembrar de que, assim, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu estou isso, é colocar no começo do mês, assim, temas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma seleção de, sei lá, eu acho que, né, quando eu escrevi no começo desse mês, foram 25 temas. Eu vou ler alguns para você ter uma ideia, assim. Mas o que eu faço? Eu seleciono um tema num dia que eu vou escrever, e aí coloco ele como título, e aí discorro o que eu quero falar sobre aquele tema. E aí, às vezes, eu não tenho nada programado, mas aí eu bato o olho naquele tema que eu escrevi há uns dias atrás, para eu seguir como uma linha, né, de direção para minha escrita, e aí começa a vir um monte de coisa, e é tão gostoso. Assim, tem muita gente na escrita terapêutica que ela só escreve e ela não lê, né? Algumas pessoas queimam o caderno, no final do caderno, né, elas queimam o caderno, que é uma forma que eu acho até interessante, assim, de você ir se preparando pra, sei lá, se despedir da vida, né? Uma forma de você ir apagando aquilo que foi. Mas eu gosto muito de voltar e ler e ver o ponto de vista que eu estava naquele momento que eu escrevi sobre aquele tema. Se você quiser fazer isso também e tentar, eu sugiro. É uma coisa que dá muito certo pra mim, me alivia, me acolhe. Às vezes quando eu não tenho alguém pra conversar, como a terapia, ou quando eu não tô muito clara do que tá se passando, eu vou te dar algumas ideias de temas que eu tenho aqui. Vou te dar 10 ideias, vai? Não vou falar os 25 não. Se você quiser mais ideias de tema pra colocar aí no seu caderno e tentar começar esse novo hábito, que pode acreditar, vai te ajudar muito. Mesmo se você não for uma pessoa da escrita, lembre-se que essa escrita é pra você. Não necessariamente você vai dar pra outra pessoa ler, a não ser que você queira. Então não se preocupe com erro gramatical, como que você vai formular as frases, se vai ficar bonito ou não. Não, é só mesmo pra deixar rolar esses pensamentos e tirar isso de dentro de você, pra você meio que se sentir um pouco mais aliviada, que eu acho que é isso que me dá, além do acolhimento que essa escrita me dá, ela também me traz um alívio. Vou falar 10 ideias, assim, discorridas, tá? E aí, se você achar que é interessante pra você, faz anotação e começa hoje, talvez, pelo seu tema 1. Uma carta pra quem você ama ou já amou, sobre uma frase que marcou a sua semana. Aí você pode escrever essa frase e aí discorrer alguma coisa ali que te tocou naquela frase ou falar sobre o assunto, enfim. Uma memória da infância, uma continuação de um filme ou uma série ou uma história. Quantas vezes a gente assiste umas histórias que elas meio que terminam e você fica assim, mas ué? Sabe quando você fica assim, meu Deus, mas o que aconteceu com aquela pessoa? Sobre uma obra de arte. Às vezes eu sou muito ligada em escultura. Então, às vezes eu tô passando por um lugar e eu olho para uma escultura e aquilo me remete umas coisas, sei lá, umas coisas que eu acho que vale a pena ser escrita. Então eu coloquei aqui sobre uma obra de arte, mas aí pode ser também sobre uma música, pode ser sobre uma pintura que você viu, uma peça de teatro, enfim. O outro tema é alguém que você viu no trem. Eu sou uma pessoa que gosta de observar as pessoas no trem, eu tenho esse probleminha. Então, às vezes eu olho para uma pessoa, eu crio toda uma história ali na minha cabeça, e aí, às vezes, sentar e discorrer sobre aquilo ali que você tá... Ou aquela lembrança que veio ali pra você, depois de olhar uma situação, uma pessoa no trem, no ônibus, no transporte. Como um amigo te inspira. Eu coloquei aqui esse tema como um amigo te inspira, porque geralmente a gente pensa nas qualidades dos nossos amigos, né? Mas pra discorrer, eu achei mais interessante colocar como essa pessoa me inspira. O outro é a última vez que você viu o mar. Lembrar, né? Eu sou muito conectada também à natureza
Então, lembrar da última vez que eu vi o mar, da última vez que eu estive no mar, sempre é um momento muito, assim, que eu entro em transe, assim, quando eu tô no litoral, quando eu tenho a oportunidade de ver o mar, porque eu fico sempre muito tocada. A personalidade de um irmão, eu tenho vários irmãos, então eu posso discorrer sobre a personalidade de um deles e isso é uma boa, às vezes, para lembrar, às vezes mata até a saudade. Mas também pode escrever sobre a personalidade do seu pai, ou de um primo, ou de um amigo querido também, pessoa que você conheceu, enfim. Fica aí à vontade para você personalizar o seu tema. E o último, algo que você gostaria de aprender e por quê? Gente, ainda tenho mais um montão aqui, mas é só mesmo para te dar uma ideia de como começar e de repente esse hobby que pode te ajudar. E o vídeo de hoje era sobre isso, eu queria aqui partilhar com você o que eu tenho feito, né, para me resgatar e espero que você tenha gostado. Um grande beijo, a gente se vê no próximo. E se tiver ideia de mais vídeos, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar compartilhar com vocês coisas que vocês querem ver, tá bom? Um beijo e a gente se vê logo mais.